Com a bênção do Divino Espírito Santo, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o primeiro secretário, Almir Fernando, para que faça a leitura da ata. Ata da 38ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 22 de maio de 2018. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros, aos 22 dias do mês de maio do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Carlos Gueiros, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores João Merinho Jatobá e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder, havendo no legal, o seu presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, seu presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei 102 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, projeto de lei de número 103 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira, requerimento 2909 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Ivan Moraes, repercutiu ato de caminhada no qual participou com os usuários e não usuários do Sistema Único de Saúde. Lá estavam pessoas que já foram internos psiquiátricos e que caminharam em busca de direitos legais. Próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, repercutiu a decisão da Defensoria Pública sobre a recomendação na questão da identidade de gênero nas escolas públicas. Próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereador Renato Antunes se contrapôs à fala do vereador Ivan Moraes sobre as comunidades terapêuticas. Diz que as mesmas fazem muitas vezes o que os governos não fazem pelos dependentes químicos. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constará as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2542 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. O vereador Renato Antunes solicitou o uso da palavra pela ordem, solicitando a votação nominal do requerimento. Discutiu a matéria o vereador Ivan Moraes, que falou sobre o instrumento político, que é o voto de aplausos. A marcha da maconha é uma atividade política e não tem nada a ver com a criminalidade. Foi aparteado pelos vereadores Jaime Asfora, Antônio Luiz Neto, Renato Antunes, Michele Colles. O vereador Renato Antunes solicitou votação nominal do requerimento, como já foi dito, sim. A matéria foi rejeitada e o senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder. Foram justificadas a ausência dos vereadores Ayrton Luna, Augusto Carreiras, Eduardo Marques, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Marco Aurélio e o Anderson Florencio. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2817 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2830 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2835 de 2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Discussão única do requerimento de número 2842 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Discussão única do requerimento de número 2859 de 2018, de autoria do vereador Chico Kiko, aprovado. Discussão única do requerimento 2880 de 2018, de autoria do vereador Chico Kiko, aprovado. Discussão única do requerimento 2869 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2882 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Cheira, foi aprovado. Discussão única, maioria absoluta, do requerimento 2877 de 2018, de autoria da vereadora Michele Colles, solicitando a liberação do plenário desta Casa Legislativa no dia 30 de maio de 2018, às 9h30, para uma reunião pública com o tema contra o aborto e em favor da vida. Discutiu a matéria o vereador Ivan Moraes,
foi partilhado pelo vereador Jaime Asfora e o vereador Ivan Moraes sugeriu à autora que retirasse o requerimento de pauta. O senhor presidente fez esclarecimento sobre a autorização do plenário e informou que na próxima quinta-feira irá levar o tema para tratar com a comissão executiva e tomar uma posição regimental de como será o tratamento dessa questão. Fez uso da palavra em questão de ordem o vereador Jaime Asfora, que falou sobre a utilização do plenário para reuniões ordinárias. Discutiu a matéria o vereador Michele Collor, foi apartado pelo vereador Renato Antunes. O senhor presidente fez algumas colocações sobre o pronunciamento dos vereadores. Votaram sim e foi aprovado o tema. Discussão única, 3/5 dos votos dos pareceres 232 e 252 de 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 3 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o único orador com patrimônio, o vereador André Regis, repercutiu sobre a eleição na Venezuela, descrevendo a atual situação do referido país como grave, pondo em risco a população. Falou que o que acontece na Venezuela tem reflexo no Brasil. Restou que não aceita o regime de Nicolás Maduro e sua reeleição fraudulenta. Foi apartado pelo vereador Jaime Asfora, que também falou da atual situação do país e disse ser um sistema apodrecido. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocar a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em uma reunião solene no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Reunião solene, ata da reunião solene em homenagem aos 20 anos do jornal Folha de Pernambuco, realizada no dia 22 de maio de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 22 dias do mês de maio do ano 2018, às 10 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor Eduardo Queiroz Monteiro, presidente do Jornal Folha de Pernambuco; excelentíssimo senhor Raul Henri, vice-governador do estado de Pernambuco; excelentíssimo senhor Fred Oliveira, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife, neste ato representando o prefeito da cidade do Recife; Geraldo Júlio, excelentíssimo senhor Paulo Pugliese, diretor executivo do jornal Folha de Pernambuco; excelentíssimo senhor vereador Wanderson Florencio, autor da proposição. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. O senhor presidente, dando continuidade à sessão, registrou a presença do vereador Chico Kiko e convidou o vereador Wanderson Florencio para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos os membros da mesa e das autoridades, falou do seu trabalho nessa casa, que se destina a enaltecer instituições e entidades que contribuem o seu ofício da cidade do Recife. Falou da fundação do jornal, 3 de abril de 1998, que a Folha de Pernambuco tornou-se rapidamente o maior sucesso editorial dos últimos 10 anos do estado. Fez leitura de discurso com anexas dessa casa. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário e, na sequência, convidou o vereador Wanderson Florencio para que fizesse a entrega de um certificado ao senhor Eduardo Queiroz Monteiro, presidente da Folha de Pernambuco. O senhor presidente convidou o vereador Wanderson Florencio que fizesse a entrega de um ramalhete à senhora Cláudia Portela, a esposa do homenageado. Em seguida, o senhor presidente convidou o quarteto Violinos para que fizesse uma apresentação musical. O senhor presidente, em continuação, convidou o senhor Eduardo Queiroz Monteiro para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a mesa de autoridade e demais presenças em plenário, ressaltou a importância dos fundadores da Folha de Pernambuco e falou um pouco sobre momentos importantes da história do jornal e que, em grande parte, de superação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente fez suas considerações finais e convidou a todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa, convocou os senhores vereadores para se reunir logo mais, em reunião ordinária, no local de costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, as duas atas foram lidas. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o vereador
Aderaldo Pinto, para que seja feita a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Ordinária 104 de 2018, que institui o programa Busca Ativa no município do Recife e das outras providências. Senhor presidente, senhor presidente, um esclarecimento. Essa leitura que foi feita agora foi de um novo projeto, foi? Não, está sendo feita agora a leitura do pequeno expediente. Não, certo. E essa leitura que foi feita foi de um novo projeto que chegou na casa, foi? Foi. Foi, tá bom. Chegou quando? Ontem? Chegou ontem. Tá bom, tá bom. Projeto de Lei 106 de 2018. Esse é o 106, é? Esse da iniciativa é o 106? Pode repetir, excelência? Não tem ninguém, filho. Não tem ninguém. Vereador Carlos Gueiros, eu convido o senhor para que... E também o ofício de número 034/2018 da Secretaria de Governo. Desculpe eu reiterar, é só um esclarecimento. O projeto que trata da dívida ativa é o 106/18, é? Só queria saber o número. Pode repetir, excelência? Esse projeto que trata da dívida ativa, que chegou hoje, esse PLE do Executivo, é o 106/18? Isso aí. E o do Executivo que trata da dívida ativa, qual é o número dele? Foi lido aí? Não? Então foi lido só um da vereadora Michele Collins, né? Não tem nem do Executivo, não. Tá, desculpa, obrigado. Nesse momento, quero convidar o vereador Jaime Asfora para que dê início ao pequeno expediente. Senhor presidente, o tempo vai ser marcado ali, né? O cronômetro não está funcionando aquele? Ah, tá, obrigado. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje para fazer alusão, celebrar, comemorar, registrar o dia 17 de maio. Foi quinta passada, não teve sessão, vereador Rodrigo Coutinho, mas é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, comemorado no mundo inteiro como uma data de reafirmação de valores democráticos, de respeito aos direitos humanos, uma data onde a gente que concorda com isso reafirma a importância da tolerância, né, de se pregar a igualdade, a liberdade entre as pessoas, independente da sua orientação de gênero e do seu gênero e da sua orientação sexual. Essa data, como Vossa Excelência sabe, vereador André Regis, foi criada porque nesse mesmo dia, nessa mesma data, há décadas atrás, a OMS excluiu a homossexualidade do rol de doenças. Evidentemente que, hoje em dia, a não ser essas loucuras relativas à cura gay, ninguém mais considera, até porque seria anticientífico, a homossexualidade uma doença. É um fato, é uma condição, é uma realidade.
a orientação sexual de cada um. E é bom que a vida seja diversa, que a vida seja rica assim, com todo esse seu colorido. Mas é um dia de crítica, de repúdio, de violência, de protestos também e de lançamento de ações para enfrentar a homofobia. Porque por mais que a homossexualidade, a luta pelos direitos livres da população LGBT, por mais que a homossexualidade, eu acredito que pela maioria da população já seja vista como o que de fato ela é, né, apenas a orientação sexual de cada um, a escolha que cada um faz da sua vida sexual, escolha não opção, né, porque nós acreditamos que as pessoas nascem homossexuais ou não, mas a escolha de vida que cada um faz em relação à sua vida privada, ainda há muita homofobia, muita violência contra os homossexuais. O ano passado, 445 pessoas foram mortas por crime de intolerância no Brasil. Só aqui em Pernambuco foram 27 mortes. E, para combater tudo isso, a gente tem uma lei municipal que é pouco conhecida, uma lei municipal do então prefeito João Paulo, Lei Municipal 16.780/2002, que diz assim, na sua ementa, cujo objeto principal é esse: proibir qualquer ato ou omissão que caracterize constrangimento, proibição de ingresso ou permanência, exposição à situação vexatória, tratamento diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterimento no atendimento. Como o tempo é curto, eu dou um exemplo de um bar em Boa Viagem, que há uns anos atrás foi punido porque um garçom tratou mal, humilhou um casal que estava simplesmente trocando afeto, fazendo manifestações de carinho, um casal homoafetivo, uma família homoafetiva, né? Então, essa lei é muito importante e ela é pouco aplicada. Por isso, eu protocolei aqui o projeto de lei que já foi aprovado na CLJ, PLO 49/2018, que obriga que os estabelecimentos comerciais e etc., restaurantes, bares e outros, contenham cartazes com os dizeres dessa norma e com as sanções, dizendo que ninguém pode ser objeto de discriminação ou de qualquer tipo de humilhação ou agressão na cidade do Recife, simplesmente porque é gay ou porque é lésbica, ou porque é trans, ou etc. E a Prefeitura, no dia 17, lançou um aplicativo muito interessante, eu queria celebrar e registrar isso também. É um aplicativo que você, entrando no site da Prefeitura, você tem acesso a ele para receber denúncias e tornar mais acessível a legislação e os direitos da população LGBT. Parabéns ao gerente Wellington Pastor, que faz um bom trabalho à frente da GLOSS, Gerência de Livre Orientação Sexual da Prefeitura, bem como a secretária Ana Rita Suassuna, a qual essa gerência é vinculada. Para finalizar, eu trago aqui uma frase recentíssima, de anteontem, do Papa Francisco, vereador Renato Antunes. Eu sou cristão e admirador do Papa Francisco. Disse o Papa Francisco a uma vítima de pedofilia no Chile. Denunciou? Não. Nos trouxe essa boa nova, o jornal El País. O cara é gay e estava contando os abusos que sofreu de um padre chileno pedófilo. Abre aspas, frase do Papa Francisco. Deus o fez assim e o ama dessa maneira. E para mim não importa se você é gay. O Papa ama dessa maneira. E você deve ser feliz do jeito que você é, disse Francisco. E para terminar, concluir minha fala, ele repete o que já tinha dito em 2013, quando num voo oficial do avião do Papa, ele perguntado por um jornalista o que faria se encontrasse um gay, ou se conversasse com um gay, ou se fosse procurado por um gay, ele disse assim, o Papa Francisco abre aspas, se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgar? Afirmou ele em sua primeira viagem internacional. E, em 2016, a última frase do Papa Francisco, quando uma pessoa chega, entre aspas, Papa Francisco, diante de Jesus, Jesus certamente não vai dizer, vai embora porque você é gay, afirmou o Papa na ocasião. Muito obrigado, com minhas homenagens ao Papa Francisco. Convido o próximo orador, o vereador Renato Antunes, e também convido o vereador Carlos Gueiros para que ocupe a presidência da casa. Boa tarde a todas e a todos. Queria saudar todos os vereadores e vereadoras presentes, ao público, aqueles que conseguiram chegar na casa,
Fomos aí surpreendidos, vereador Ivan Moraes, com a alta da gasolina, alguns postos vendendo gasolina a R$ 7,90, um verdadeiro lobby. Mas o vereador Ivan Moraes não tem problema, porque ele vem de bicicleta. Então, acho que muitos deveriam seguir seu exemplo hoje. Senhores, quero rapidamente repercutir. Hoje, na reunião na Comissão de Educação, tivemos uma importante reunião, onde nós recebemos uma comissão do concurso de agente administrativo escolar. Um concurso que foi realizado no ano de 2015, vereador Rinaldo, de pessoas para trabalhar na área meio das escolas. Atribuições tão importantes. E, para nossa surpresa, vereador Carlos Gueiros, dos 300 classificados aprovados, apenas 45 foram nomeados, o que representa menos de 15% dos concursados que estudaram ainda não foram nomeados. E a minha preocupação, porque existem duas situações. Primeiro, aquele que fez o concurso, vereador André Regis, que estudou, que tem o direito garantido e não foi chamado, mas, sobretudo, a necessidade das nossas escolas. Eu tenho visitado as escolas municipais, assim como Vossa Excelência, tenho visto seu trabalho, raio-x nas escolas, mas o que me preocupa também, além da parte de infraestrutura, é a parte da gestão escolar, da gestão pedagógica, e tenho acompanhado isso. Então, tem algumas atribuições que são inerentes a esse cargo, a parte administrativa, a área meio. Então, a área fim está o professor dando a aula, está o gestor cuidando da coordenação pedagógica da escola, mas a área meio é importante, é cuidar do patrimônio, cuidar da área de pessoal, cuidar do controle de alunos, cuidar do pequeno orçamento que é destinado às escolas. E hoje esse profissional, existe um concurso, existe pessoal aprovado, mas ainda não foi feita a nomeação. E aí fizemos um apelo para que o secretário da pasta, Alexandre Rebelo, nos recebesse e prontamente ele pactuou um encontro na próxima quarta-feira. O vereador Fred Ferreira estava conosco na reunião, o vereador Heriberto Rafael, onde ele receberá a comissão desse concurso para dar um cronograma de nomeação, nada mais justo. Lembro que esse concurso foi de 2015 e ele está para expirar agora em 2019, janeiro de 2019. E eu falo isso, senhores, porque eu tenho uma preocupação com aquilo que eu chamo de gestão profissional. Então, precisamos ter esse cuidado com a gestão. Nós temos, de fato, cargos que são comissionados, que existe o agente político, mas nada substitui o agente que, de fato, é o agente profissional concursado, que entra pelo mérito quando a Constituição manda que ele deve entrar. Que são pessoas que não têm ligação política com o governo A ou B, mas que são, de fato, funcionários da gestão. Então, fica meu apelo para que, de fato, possa olhar com carinho o pessoal desse concurso, que tem tantas atribuições importantes. Nós temos mais de 400 equipamentos em Recife, as nossas escolas e creches, e muitos deles hoje, vereadora Michele Colles, funciona sem esse apoio administrativo. Então, faço um apelo ao secretário Alexandre Rebelo, juntamente ao prefeito Geraldo Júlio, que a gente possa, de fato, procurar, vereador, uma brecha no orçamento e fazer as nomeações que precisam ser feitas. Esse pessoal estudou, fez o concurso, vereador Aerto Luna, e nada mais justo que sejam nomeados. Eu sou concursado também do governo do Estado e eu sei o que é essa angústia de estudar, fazer um concurso e ficar esperando. Nós temos duas situações, eles querem trabalhar e, mais do que isso, a escola precisa, vereador Jaime Asfora, desse profissional. Então, faço um apelo para que agora na revisão do nosso orçamento quadrimestral, nós possamos ver que nós estamos abaixo do limite prudencial e fazer essa nomeação que é boa, não apenas para aqueles que querem trabalhar, mas, sobretudo, para as nossas escolas que precisam desses profissionais. Então, fica aqui meu registro, em nome da Comissão de Educação, da vereadora Ana Lúcia também, que recebemos essa comissão para que, de fato, a gente possa lutar pela nomeação, que nada mais é do que um direito adquirido e que precisa, de fato, ser efetivado. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe e abençoe a cidade do nosso Recife. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Rinaldo Júnior. Boa tarde, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara. E boa tarde ao pessoal da imprensa que pode nos encontrar. Pessoal, eu vou utilizar essa caixa de ressonância mais uma vez para repercutir uma decisão do decano Celso de Mello, ministro do STF. O decano, no dia de ontem, determinou que o processo determinado do inquérito
4282 da Fair Play voltasse por STJ. E mais ainda, ele foi mais além, STJ. E mais além, ele indicou que esse processo deveria correr na justiça de primeira instância. Eu volto a repercutir esse assunto, porque o ano passado, quando o prefeito da cidade do Recife teve seu nome citado por uma delação premiada, eu na autoridade e na competência que o povo me deu como vereador da cidade do Recife, eu fiz um requerimento e pedi que o prefeito se explicasse ao povo do Recife o porquê seu nome tinha sido citado. E alguns dos meus pares me chamaram, me condenaram em estar fazendo pirotecnia com o nome do prefeito. Mas eu não faço esse tipo de oposição. Nossa oposição, e agora como líder da oposição, é uma oposição em cima de fatos. E o fato, o mais novo fato, que eu tenho que, na autoridade de representante do povo do Recife, é de informar ao povo do Recife que o processo desceu por STJ, vai ser investigado de forma mais rápida, e eu espero e torço para que o então governador, que então era o secretário do governo do estado, na época da Copa do Mundo, na época da construção da Arena Pernambuco, e o então prefeito, que era presidente do comitê gestor das obras da Copa, não tenham culpa e não tenham lesado os cofres públicos. Essa é a minha torcida. Porém, a gente precisa de toda a liberdade para que a justiça investigue isso e dê uma resposta ao povo da cidade do Recife e a um povo do estado de Pernambuco. São acusações feitas e que corriam em sigilo de justiça, e o decano do STF autorizou a quebra do sigilo, como então pediu que fosse investigado nas instâncias inferiores. Eu torço também para que esse processo chegue ao juiz de primeira instância, para que com mais facilidade o povo do Recife possa assim acompanhar a verdade dos fatos, se houve superfaturamento na Arena Pernambuco, sim ou não. Se houve, que se investigue. E se investigue, que dê os nomes. O povo do Recife não merece que uma obra como aquela, que eu muito bem frequento, e que o estado de Pernambuco tem o maior orgulho de ter um estado daquele porte, mas não podemos nos orgulhar e saber que essa obra foi superfaturada e que essa obra teve participação de importantes atores da política pernambucana. O que eu peço aqui nessa tribuna é investigação já, que se continue a investigação com rigor. E aí também eu peço ao prefeito, se tiver algo a declarar, eu lhe convido mais uma vez que aqui na Câmara esteja presente, para que a gente possa escutar, na qualidade de representante do povo do Recife, a real posição da prefeitura da cidade. É um fato novo, que eu tenho o maior desejo que se esclareça, e tenho o maior desejo que esses fatos e essa delação não seja verdade. Mas se for verdade, que seja punido nos rigores da lei. Boa tarde. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito sou eu, por isso eu vou passar a presidência nesse momento ao vereador Aderaldo Pinto e usar o meu tempo de regimental. Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o Brasil vive realmente situação difícil. Nós estamos vendo aí o colapso de todas as cidades, a nossa. Nós estamos vendo o tráfego já engarrafado, que é sem problemas, e agora muito mais com a falta de combustíveis, com o desabastecimento dos portos, e aí a corrida em cima daqueles que ainda têm alguma coisa, com filas desbragadas e
até desordenadas, que travam mais ainda o tráfego. Nós estamos verificando providências dos órgãos gestores dos transportes públicos, reduzindo a oferta para poder manter alguma coisa em tráfego durante alguns dias. Nós estamos vendo entidades que não se conformam com isso, entrando, segundo a notícia, no Ministério Público contra a redução do transporte público. Então, a gente vê que não há sinergia, nem tampouco atenção. Porque se o transporte público, o sistema complementar, o sistema de ônibus convencional, os opcionais, eles funcionam através de óleo diesel, e está havendo desabastecimento da cidade, qual é o melhor? É botar a frota toda para funcionar e só ter o transporte hoje e amanhã zero, ou reduzir um pouco mais para que tenha a possibilidade de ter amanhã e depois da manhã, na esperança de que o governo federal tomou a providência que cabe a ele. Não é possível o que está acontecendo. A política da Petrobras de aumentar o produto todo dia. Querem tirar o atraso dos prejuízos provocados pelos larápios que assaltaram o país e querem tirar agora de uma vez só no bolso do contribuinte. E na hora, vereador André Regis, que aumenta o combustível, nós sabemos que vai aumentar o feijão, a farinha, o leite, o gás, o ônibus, o táxi, vai aumentar tudo porque nós dependemos, nós não somos um Estado autoprodutor, e mesmo que fosse, é no interior, o que nós produzimos no interior precisa de transporte de lá para a capital, então nós somos totalmente dependentes do transporte. É uma irresponsabilidade o que está acontecendo. Então, a gente tem que chamar a atenção, e é o que eu faço aqui, porque eu tomei conhecimento que tem uma entidade que representa os interesses populares, etc., que está entrando no Ministério Público contra a redução dos transportes. Qual é a solução que eles dão? Porque entrar e gritar e ser contra é muito fácil. Qual é a solução, então? Que combustível eles vão levar para o ônibus, para o micro-ônibus, para o táxi, para o Uber? Qual é o combustível que eles vão levar? Por que é que eles não entram contra o governo federal, que é o grande responsável por esse movimento? Que é isso, gente? É preciso que a gente tenha racionalidade daquilo que a gente faz. É preciso que haja racionalidade. E eu tenho certeza que todos os senhores que aqui estão, os da galeria, a imprensa, todos, sem exceção, haverão de concordar com esse meu pronunciamento agora de tarde. Não é possível que as coisas continuem como estão. Não é possível. Não é possível que a Petrobras queira tirar nas costas do usuário, do povo, o prejuízo que foi causado pelos larápios que ficaram aqui nesse país. E eu não estou dizendo que larápios só são os que estão presos, não. Tem os que já foram presos porque foram condenados, mas faltam os que precisam ir para lá, fazer companhia, porque contribuíram para essa situação que aí estão. Muito obrigado. Após a fala do vice-presidente dessa casa, o vereador Carlos Guerreiro, convido para que reassuma a presidência. Convido a última vereadora inscrita no pequeno expediente, a vereadora Michele Colles. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes.
Gostaria de registrar que nós estamos, nesse mês de maio, na campanha do Maio Amarelo, que está acontecendo no Recife e também em todo o estado de Pernambuco. A iniciativa realizada pelo DETRAN traz ações educativas para chamar a atenção da sociedade em prol da educação. Lançado em 2014, o Maio Amarelo é um movimento internacional para a redução dos acidentes de trânsito. O projeto une o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar na pauta o tema de segurança viária. Mobiliza-se assim a população para a propagação do conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige. Nós temos, infelizmente, registrados números alarmantes. O Hospital Miguel Arraes é uma das unidades mais procuradas pelas vítimas de acidente de trânsito ocorridas na área metropolitana do Recife, contabilizou na região metropolitana do Recife o aumento de 2017 para 2018 dos acidentes de trânsito. Os motociclistas estão entre os casos mais expressivos de acidentes, com 72,2% de recorrência nas unidades de saúde. De janeiro a abril de 2018, o Hospital Miguel Arraes recebeu 564 pacientes vítimas de acidente de trânsito. No mesmo período de 2017, havia recebido 509 atendimentos. O perfil dos envolvidos dos acidentes de trânsito, no entanto, permanece o mesmo. Maioria do sexo masculino, com idade entre 20 e 39 anos, condutores de motocicleta, sem habilitação e sem equipamento de proteção, como capacete, que são os mais frequentes. Segundo o hospital, o alto índice de ocorrência envolvendo motociclistas resulta em cerca de 50% das internações, envolvendo os acidentes de trânsito. Os membros inferiores são prejudicados em 46% das ocorrências. As fraturas ocorrem em 77% dos casos, o que significa um longo período de internação hospitalar e também de recuperação, o que mostra aí um aumento grande também do gasto com a saúde pública. Então, é preciso que o cidadão e nós também, que somos representantes do povo, possamos promover esse debate, estar engajados nessa campanha, para que o cidadão possa refletir sobre as responsabilidades e os riscos também que tem ao transitar nas vias urbanas, seja como motorista, como pedestre, como motociclista ou como ciclista também. Cada um tem seu papel para tornar as vias de circulação áreas mais seguras. Na ocasião, também fizeram o DETRAN, foi colocada uma cadeira de rodas numa vaga comum, com frases escritas como, volto já, vai ser rápido, entre outras que costumam serem usadas por pessoas que ocupam essas vagas, mesmo não tendo direito a elas. Então, é uma reflexão geral acerca do tema, acerca do trânsito, e nós precisamos cada vez mais refletir, porque são muitas pessoas que estão morrendo por irresponsabilidade. A gente sabe que é obrigatório o uso do capacete, é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção, mas mesmo assim, as multas aumentaram de valor recentemente, mas mesmo assim as pessoas insistem em desobedecer às normas do trânsito. E o que tem me preocupado também é que a maioria dos acidentes de trânsito também são relacionados à questão do álcool, o consumo excessivo de álcool. Pessoas irresponsáveis que simplesmente bebem, se divertem e depois pegam o seu carro e saem. Então, a gente precisa também de ter leis mais rigorosas. Não sei como poderia ser, mas se pensar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns bares, eles têm o bafômetro. Quando a pessoa já sai do bar, que ela terminou de beber, ela já pode fazer uso do bafômetro e as pessoas ali são orientadas a não dirigir, porque a maioria dos acidentes são por causa também do álcool. Então, deixo aqui a nossa atenção para esse tema tão importante nesse Maio Amarelo, ao qual essa casa também não poderia, vereador, deixar de estar engajada também nessa campanha,
do Maio Amarelo. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Obrigado, vereadora. Encerrado o pequeno. Passo agora às matérias constantes da pauta do prolongamento do expediente. O segundo secretário fazer a leitura. Discussão única do requerimento de número 2926/2018, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 2946/2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerrada as matérias do prolongamento do expediente, solicito ao primeiro secretário que comunique o resultado da chamada regimental inscrita no painel. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 24 vereadores e vereadoras. Temos número suficiente para deliberar a ordem do dia. Havendo número suficiente, dou início à chamada das matérias constantes da ordem do dia. Primeiro secretário, fazer a chamada pela ordem. Discussão única do requerimento 2768/2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos de número 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, todas de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Pelo silêncio, a matéria está aprovada. Discussão única do requerimento 2908/2018, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 2909/2018, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2910, 2911 e 2912, todas de autoria do vereador Renato Antunes. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2920, 2921, 2922, 2923, 2924 e 29 e 25, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 29 e 28, 29 e 29, 29 e 30, 29 e 31, 29 e 32 e 29 e 33, todos de autoria do vereador André Regis. Coloca em discussão todos os requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria de discutir apenas o 29 e 28. Os demais requerimentos lidos estão ainda em discussão.
Fica de fora esse que o vereador quer discutir, os demais encerram a discussão, em votação os outros. Aqueles que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Vossa Excelência tem o tempo regimental para fazer a discussão do requerimento citado. Presidente Carlos Gueiros, eu estive na escola Olindina Monteiro, na Rua Bela Vista, em 2 Unidos, nesta sexta, não, anterior. É uma ladeira, existem barreiras, as barreiras assustam, ante ao risco do desabamento. Nesta mesma rua, vereador Gilberto Alves, tem 2 escolas. A Escola João Amazonas e a Escola Olindina Monteiro. Qualquer pai que deixar o filho ou a filha em uma dessas 2 escolas, certamente vai trabalhar com muita preocupação, principalmente as que estudam na Escola João Amazonas. Porque a Olindina Monteiro, nós, há 5 anos, nós estamos na fiscalização intensa dessa rede e ela constitui uma das primeiras escolas em que a gente efetivamente fez um trabalho de denúncia das escolas em área de risco, que resultou, inclusive, com o fechamento temporário da escola Sítio dos Pintos, aliás, Mundo Esperança, no Sítio dos Pintos, que acabamos de aprovar também o requerimento para ela hoje, e que, na oportunidade, a escola foi fechada, os alunos foram removidos para outra escola, vereador Almir Fernando, e houve a construção do muro de arrimo. Eu recordo muito bem dos debates acerca desse tema, inclusive porque é injustificável que uma escola, mesmo com muro de arrimo, esteja abaixo de uma barreira, porque a comunidade em cima, frequentemente, atira objetos na escola embaixo, de acordo com relatos da própria comunidade escolar. O fato é que esta escola, a Olindina Monteiro, foi colocado geomanta há uns 3 anos, vereador Heriberto Rafael. Mas quem vai lá agora já percebe que a geomanta ela já não mais cumpre o seu papel, porque existem muitos espaços vazios, ou seja, como se elas já estivessem furadas, e em dias de chuva a escola alaga. A quadra, que não é uma quadra, é um pequeno espaço, quem já foi a essa escola conhece, é um pequeno espaço, é fechado e as crianças, elas sequer entram na escola, porque a escola fica de difícil acesso e a comunidade fecha, a gestão escolar fecha a escola. Então, eu estou aqui subindo esta tribuna novamente, para dizer que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. E se acontecer uma tragédia, o secretário de Educação deste município, ele não pode dizer que não sabe. Ele não apenas não sabe, porque nós estamos aprovando este requerimento aqui, que registra, inclusive dando ciência, dando cópia, mandando dar ciência ao Ministério Público, à Promotoria da Educação, mas porque o próprio secretário esteve na escola. E, sinceramente, se eu fosse o secretário de Educação e eu entrasse numa escola funcionando como está funcionando a Olindina Monteiro, ou eu fecharia a escola ou eu pediria a minha exoneração. Porque é inadmissível que a escola funcione nessas situações, nesses termos, inclusive pelo elevado grau de risco e pelo custo que representa uma criança na rede municipal, vereador Ivan Moraes. São R$ 900 por mês, aproximadamente, e que nós precisamos urgentemente requalificar esta rede, vereador Renato Antunes. Esse é um trabalho urgente. Mais uma vez, nós estamos diante de fatos que revelam que as nossas denúncias aqui, desde o primeiro ano de gestão, quando nós mostramos que a rede que o prefeito Geraldo Júlio recebeu
ela não prestava e que não daria certo. Insistir no erro é inadmissível, é desperdício. Ora, ele herdou a rede, é fato. Fizemos aqui um levantamento para mostrar que a rede herdada era uma rede cara, uma rede que não educa e uma rede que impõe risco. E que ele precisaria substituí-la, porque a opção de pequenas intervenções nas escolas não resultará em êxito. Então, se nós pegarmos os debates anteriores, vereador Heriberto Rafael, nós iremos verificar que até as escolas que no primeiro momento, eu recordo bem, a prefeitura dizia, foram requalificadas mais de 80 escolas. Nós voltamos nessas escolas e agora o dinheiro que foi colocado foi perdido. Porque nessas casas adaptadas, qualquer real colocado é desperdício. Não representa, vereador Aderaldo Pinto, mudança significativa para o dia a dia escolar. Mas eu escuto o líder do governo, Heriberto Rafael, com atenção. Vereador, Vossa Excelência, já aí na tribuna ressaltou a presença do secretário nas escolas, que tem sido um hábito do secretário. Que se diga de passagem, ele tem visitado as escolas para conhecer a realidade de cada escola, do bairro, do local, conversar com os professores, estar atento às necessidades de cada escola. E Vossa Excelência relatou isso, ele esteve presente na escola. Ele viu a necessidade, com certeza, deve ter feito o relato à Defesa Civil, que irá tomar suas providências quanto à questão da barreira. Vossa Excelência cita aqui também, no seu requerimento, para que seja climatizada a escola. A Prefeitura já assumiu o compromisso de, até 2019, climatizar todas as escolas, todas as salas de aula das escolas do Recife. Vossa Excelência disse que se os alunos estivessem lá na sala e Vossa Excelência fosse secretário, não deixaria ter aula naquela condição. Infelizmente, eu fico muito preocupado, porque aí aumentaria absurdamente o déficit de alunos fora da sala de aula. E isso seria muito mais prejudicial do que tê-los na sala de aula. E essas reformas, eu presenciei várias delas, inclusive uma reforma está lá no Berardo, e quero levar Vossa Excelência para conhecer. A Vinde a Minhas Criancinhas, a reforma mudou completamente a realidade da escola. Mudou completamente a realidade da escola. Ele foi comprado um pedacinho de terreno ao lado, desapropriado, foi feita uma ampliação da escola, é uma outra escola, ganhou uma outra realidade. Eu quero levar Vossa Excelência lá a conhecer, da mesma forma que Vossa Excelência me convidou, aí em diversas outras, e vamos. Faço questão de ir. O que for melhor para a cidade do Recife, que a gente tem que tratar, o que a gente tem que olhar e observar, é sempre salutar, mas me preocupa muito essa posição de Vossa Excelência de dizer que essas escolas pequenas que foram adaptadas, a Prefeitura também vem buscando solucionar. Vossa Excelência sabe do grande exemplo da escola de Santo Amaro, aqui. Vossa Excelência levantou essa pedra aqui dentro da casa e foi encontrado um terreno que poderia abrigar essa nova escola. Mas nem todos os bairros do Recife têm essa capacidade de se achar um novo terreno onde tem uma escola com um terreno que possa construir uma escola como as escolas de referência, as creches, os CMEIs que nós temos, que são um grande exemplo, que não deixa nada a desejar nenhuma escola particular do Recife, mas nem todas as comunidades têm essa capacidade. E Vossa Excelência sabe, nosso povo tem um povo muito necessitado, e a proximidade das escolas perto desses bairros ajuda muito as mães poderem levar e os pais poderem levar seus filhos nessas escolas, aumentando a frequência escolar que Vossa Excelência tanto se preocupa. Então eu deixo aqui também o registro que o trabalho vem sendo feito, vereador. Vem sendo feito com muita atenção e Vossa Excelência sabe muito bem desse exemplo da escola de Santo Amaro. Vereador Heriberto Rafael, obrigado pela parte que enriquece o nosso debate. Primeira coisa, ao dizer que fecharia a escola, não estou dizendo que as crianças ficariam sem aula. Existem instrumentos para que as crianças assistam aula, inclusive em escolas melhores. Podemos, inclusive, em determinado caso,
a própria prefeitura poderia pagar escolas particulares onde não houvesse a escola pública adequada, enquanto a escola pública ela fosse requalificada ou fosse construída. Então, e eu garanto a Vossa Excelência que o voucher... Vereador, só para lhe avisar que o seu tempo dobrado já foi colocado. Obrigado, senhor presidente. O voucher poderia ser usado neste período, inclusive, de transição. E eu não sei qual seria o valor, mas certamente R$ 900, se o pai recebesse um voucher no valor de R$ 900, dificilmente ele gostaria de ter sua filha ou seu filho retornando à escola pública que custa esse valor. Então, não é compatível com as nossas preocupações o que Vossa Excelência coloca, do ponto de vista de que a escola fechada é para a proteção dessas crianças, vereador. Porque a escola impõe risco sim. A ida do secretário me chama muita atenção, presidente Carlos Gueiros, porque o secretário esteve na Escola Olindina. A Escola Olindina tem risco iminente de incêndio em decorrência da fiação exposta. O quadro da fiação da escola está absolutamente documentado. Se alguém tocar lá, pode levar um choque e morrer. Agora, vereador Heriberto Rafael, as bancas estão faltando nessa escola. O secretário esteve lá e não repôs as bancas. O secretário esteve lá, a condição de sujeira no entorno da escola persiste. O mato toma conta do entorno da escola. O secretário esteve lá e não mandou fazer a limpeza. O secretário esteve lá e não mandou consertar o telhado. O secretário esteve lá, mas não mandou consertar a rachadura, que a qualquer momento a porta e a parede podem cair em cima dos alunos que estão estudando. Então, o secretário que vai numa escola como está funcionando, a Olindina Monteiro, e sai de lá e deixa a escola funcionando daquele jeito, o que acontecer, ele é responsável. Ele sabe. Ele não pode sequer usar a ignorância como elemento de defesa. Se eu encontrei essa situação assim, então eu não sou responsável por ela. A partir do momento que ele foi lá e ele sabe, ele é responsável e essa escola não deveria estar funcionando das condições que funciona. Inclusive, Vossa Excelência, se entrar em qualquer banheiro, não encontrará sequer um sabonete para lavar as mãos. Por conta, inclusive, do baixo valor que é destinado às gestoras em termos de verbas de suprimento. A escola, vereador, qualquer um de nós aqui, se colocasse o seu filho ou seu neto para estudar, passaria o resto do dia com uma séria preocupação, principalmente em dia de chuva, porque se a barreira desabar, é morte na certa. Então, não se brinca com a vida de crianças, não se brinca com a educação. Eu escuto com a atenção o vereador Renato Antunes. Vereador André Regis, serei breve e, na verdade, parabenizar por seu olhar sempre especial para a educação, principalmente no que concerne a questão da infraestrutura das nossas escolas. Bem como você pontuou, é uma maldição, é uma herança maldita. E, na verdade, culpa de diversas gestões anteriores que, infelizmente, entregou um legado de escolas, muitas vezes, que são adaptadas. Eu tenho visitado muitas delas e funciona, de fato, em escolas que funcionam em casas alugadas. Mas tenho visto também, vereador André Regis, aí eu quero pontuar e não defender o que não dá para defender, mas falar daquilo que eu tenho visto. Tenho visto o esforço da gestão em muitas dessas escolas de tornar essa escola ambiente salutar e adequado para a educação. Visitei, por exemplo, a escola Alta Bela Vista, lá no Totó, que era uma escola também adaptada, que estava em péssimas condições. Mas, através de requerimento aqui na casa, que essa casa aprovou por unanimidade, e assim como aprovamos os vossos requerimentos, a escola ela foi, de fato, reformada, mesmo sendo um prédio adaptado. Aí eu me pergunto, vereador, e concordo com aquilo que falou o vereador Heriberto Rafael, não temos orçamento e nem condição de substituir esses 400 equipamentos.
É verdade que nós gastamos hoje R$900. Um aluno custa R$900. E seria muito mais fácil você pegar, dar um voucher, um Bolsa Escola, e talvez matricular esse aluno na rede pública. Mas R$900 nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando pessoal, e quando eu falo pessoal é vigilante, serviço geral, eletricista, estamos falando de merenda escolar, estamos falando dos professores que são concursados. Então, a gente falar de R$900 e transferir para a iniciativa material didático, transferir para a iniciativa privada, é você tirar a presença do Estado, vereador André Regis, de determinada localidade. Eu falo, por exemplo, no IPCEP, lá na comunidade da Ancidez, nós temos a escola lá, o CEMEI, Estrela da Manhã. A partir do momento que aquela escola não tem condições, eu retiro a escola, eu estou tirando o Estado, ou seja, o poder público, de estar atuando naquela localidade. Eu estou tirando aquela criança de sair da sua casa a 300 metros, 200 metros, tem uma escola. Aí vou matricular onde? No atual, sei lá, nem existe atual mais, né? Motivo, por R$900, quem vai levar esse pessoal para a escola? Então eu falo isso só para alertar que de fato é um preço elevado, vereador, R$900. Mas ele envolve tudo. E a gente precisa de fato elevar esse debate, porque a escola, muitas vezes, esses 400 equipamentos, poderia ser substituído por 200. É fato, o Estado está muito grande, mas o Estado também não pode ser muito pequeno, não pode ser mínimo. Tem que ser um Estado equilibrado, um Estado necessário. E quando eu simplesmente digo que tem muito equipamento caindo nos pedaços, mas vai tirar um equipamento desse caindo nos pedaços da comunidade que precisa da escola, a escola ali é o único equipamento da prefeitura. E se a gente tira e não dá atenção ou não faz uma reforma, vereador, nesse aspecto eu contesto e sou contrário a isso, a gente está tirando dignidade daquela comunidade. Porque uma escola, um posto de saúde, representa em muitos lugares a presença do Estado naquele lugar. Então, sou de acordo, sim, que devemos ter novos equipamentos, mas temos que ter um cuidado, uma transição para cuidar dessas escolas, né, que são hoje adaptadas e cuidar delas enquanto não temos equipamentos melhores. Então, não acho que é um dinheiro jogado fora. Eu acho que é um dinheiro, pelo contrário, é o Estado dando condição, dignidade àquela criança para que ela estude perto da sua casa. E Recife hoje, pelo que me consta, as pesquisas não, pelo que a gente vê, Recife hoje conseguiu diminuir a sua evasão escolar. Pernambuco hoje talvez seja o primeiro estado na federação onde diminuiu a evasão escolar no ensino médio. Devemos levar isso também para o ensino fundamental e a nossa responsabilidade. Obrigado, vereador. Presidente, para concluir, eu lamento, vereador Renato Antunes, o seu discurso é um discurso que é o discurso da prefeitura. Há 5 anos o prefeito vem dizendo exatamente a mesma coisa e não muda. Do jeito que está, incrementalmente, não vai funcionar. Todos os dias é para apagar incêndio. Todos os dias. Se eu viesse aqui, eu não venho porque não faz sentido. Todo dia subir para falar a mesma coisa. Porque se nós temos 400 unidades, todo dia, se eu vier fazer o relato uma por uma, todo dia eu tenho um assunto, tenho munição para dizer que essa escola não presta. Agora, o filho de quem está na escola, ele não tem esse tempo que Vossa Excelência quer que tenha. Porque essas escolas que Vossa Excelência diz que temos que conviver no período de transição, ela, lamentavelmente, não está sendo capaz de fazer com que a criança sequer aprenda português e matemática. De cada 100 crianças na nossa rede municipal no 9º ano, isso é dados da Prova Brasil, apenas 4 são proficientes em matemática. Não sou eu que estou inventando. O nosso IDEB, exame após exame, presidente, ele não sai do canto. Nós temos um IDEB de 4,6. Por que ninguém fala do IDEB? Nós temos um IDEB de 3,5 no Fundamental 2. Nós não batemos a meta do IDEB. Então, essa escola, ela não funciona. Essas crianças, elas estão condenadas a um futuro de dificuldade, porque a prefeitura, o que o vereador Heriberto Rafael falou da Escola Santo Amaro, a Escola Santo Amaro é um projeto da gestão do PT. A escola que nós lutamos, mas a escola, o terreno foi localizado na gestão do PT e demorou muito para ser feito na gestão Geraldo Júlio. Agora, vereador Heriberto Rafael, nós aqui aprovamos muitas leis autorizando o Executivo a remanejar a verba, a mudar a questão urbana, todas. Nós temos esse poder aqui de autorizar, inclusive, a desapropriação de terrenos de interesse público. Se não fazemos, é porque a prefeitura não manda. A prefeitura pode localizar o terreno que quiser, escolher a área que quiser, desapropriar e fazer uma escola decente. Se não faz, é porque não quer fazer.
Instrumentos existem. E, vereador, Renato Antunes, um orçamento de quase R$1 bilhão não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Agora, esse muito dinheiro, ele está mal gerido. Nós temos uma rede que não funciona e jamais vai funcionar, porque estruturalmente ela está errada. Ela está errada. Se alguém entender o mínimo de funcionamento, de racionalidade, vai entender que ela não funciona. Colocar dinheiro nessa rede, inclusive, eu não sei se essa... pergunte se essa escola que Vossa Excelência foi, tem uma quadra poliesportiva? Pergunte se tem aula de educação física. Por que, vereador Heriberto Rafael, não existe aula de educação física na rede? Porque as crianças são dispensadas antes do tempo? Porque não tem. Então, eu lamento, e para concluir, senhor presidente, obrigado pelo tempo, é lamentável que a gente continue com essa discussão. A prefeitura precisa tomar a decisão correta de reestruturar a rede de ensino do Recife para que as nossas crianças tenham um futuro a partir da educação. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a matéria em discussão. É encerrada a discussão em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única de requerimento 2934, 2935, 2936, 2937, todas do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2938, 2939, 2940, todas do vereador Rodrigo Coutinho. Em discussão as matérias. Encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2941, 2942, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Em discussão as matérias. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2943, 2944 e 2945, todos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Em discussão em matérias, encerrada a discussão em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2947, 2948, 2949 e 2950, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão as matérias, encerrada a discussão, todas em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, indago-se a matéria do prolongamento da ordem do dia. Paulo, prolongamento da ordem do dia tem matéria? Não havendo matéria da ordem do dia, encerro então essa fase e dou início à fase do grande expediente. E como o primeiro orador inscrito sou eu também, solicito ao vereador Aderaldo Pinto que assuma a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto agora à tribuna, desta feita para nominar blog do Jamildo, notícia, frente vai ao MPPE contra a redução de frota de ônibus. A frente de luta pelo transporte público de Pernambuco vai entrar com uma representação no Ministério Público do Estado contra a redução da frota dos ônibus que circulam na região metropolitana do Recife nesta quarta-feira. Todo mundo sabe que essa frente de luta ela é capitaneada por alguns partidos políticos, né, que se dizem de esquerda e que até então eu achava que eram coerentes com as situações. Mas, senhores, pasmem a incoerência. Pasmem a incoerência. Vão ao Ministério Público porque, para que não haja um colapso total, houve uma redução para que possa haver o transporte diante da crise que
não é consequência. É possível que o Ministério Público e os componentes desta frente encontrem um outro combustível para botar os ônibus para funcionar. É possível. Porque se eles vão fazer isso, eles vão procurar com o Ministério Público que se encontre um combustível diferente para botar os ônibus para rodar. Bom, mas não foi esse o meu propósito de vir aqui no grande expediente. Foi apenas para dar nome, porque eu não tinha conseguido dar o nome e não queria ser injusto. Não sou eu que estou dizendo, blog do Jamildo de hoje. Mas, na realidade, o que eu estou vindo aqui, senhores vereadores, é que a gente verifica algumas incoerências no comportamento da Prefeitura do Recife. É verdade. Se debate já há alguns anos sobre a mobilidade, plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade na gestão do prefeito João da Costa veio aqui, foi rejeitado por esta casa. Essa administração, ela passou 4 anos construindo a mobilidade, já vai no segundo dessa segunda gestão, a mobilidade ainda continua sendo gestada, né? Mas, enquanto isso, ações são realizadas e que vão de encontro às coisas mais lógicas de uma mobilidade. E o pior é que elas são feitas, tipo, por exemplo, transporte. Tem que ser barato para todo mundo. Então, vamos criar integrações. Perguntou ao povo se o povo queria descer do Ibura, descer na Ibiribeira para tomar um outro ônibus, ao invés de ir para a cidade? Não perguntou. E está aí o povo revoltado. Outras coisas. A Avenida Norte, uma avenida tão importante, estava dividida com aqueles blocos de cimento que são apelidados de gelo baiano. Mas entre um e outro existe uma passagenzinha. Então o povo utilizava aquela passagem para atravessar de um lado para outro. O que é que está ocorrendo agora? Estão fechando todo o meio da avenida. E aí é de se notar aos olhos de todo mundo. Parada de ônibus de um lado, parada de ônibus do outro. A rua fechada no meio. Não é só uma, não. São várias. E a gente procurar quem para reclamar isso? Para quem? A prefeitura está loteada. Cada secretário resolve a sua área sem ouvir ninguém, sem querer ver ninguém. Está loteada. A gente não consegue falar com a autoridade maior. Jesus Cristo, a gente não fala. Só fala com os santos. E o que ele resolver, está resolvido. Eu, por exemplo, antes de vir aqui, são 25 anos nesta casa e todos os antigos me conhecem, que antes de fazer qualquer denúncia pública, eu antes procuro as autoridades, levar as sugestões, levar os problemas, para ver a solução, porque eu sou cobrado. Eu sou cobrado pelo meu representado, que é aquele que votou em mim. E quando a coisa é consertada, o meu representado viu que eu resolvi. Agora, quando permanece, se eu não disser aqui para sair na TV Recife, Câmara, ele não vai tomar conhecimento que eu fiz a minha parte. Então, eu procurei. Sabe qual foi a resposta que eu tive do problema da Avenida Norte, por exemplo? Estou respeitando todas as faixas que a CTTU colocou na passagem de pedestre. Só que essas faixas só existem onde tem sinal de trânsito nas interseções e nas paradas de ônibus. Saia do córrego do Ginipapo, que é lá embaixo, que para ter acesso à Avenida Norte é uma escadaria. A pessoa sobe, chega na escadaria, quer ir para a cidade, tem que atravessar a faixa. E aí a altura não é de um meio-fio, não. A altura é de quase 3 meio-fios. E eu tirei fotos de senhoras com dificuldade para atravessar, para poder mostrar.
porque contra fotos não há argumento. Não há argumento, e eu mostrei. Mas mesmo assim não resolve. E está lá a avenida sendo fechada, áreas de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200, está tudo fechando. Porque agora vai ser revitalizado, vai ter uma iluminação central, é bonito. E o povo? E o povo? A gente está fazendo para o nosso povo ou é para o turista, para o visitante, para a boniteza? Não é possível um negócio desse. Ouço, Vossa Excelência, vereador Ivan Moraes. Desculpe lhe ter deixado em pé algum tempo, mas eu tinha que terminar o raciocínio. Claro, Vossa Excelência, não se preocupe. Vossa Excelência tem os 15 minutos regulamentares. Tenho certeza que dá tempo demais para a gente conversar, inclusive para ouvir outros vereadores e vereadoras que também desejem apartear. Em primeiro lugar, a informação sobre a frente de luta pelo transporte público, eu tenho ela das mesmas fontes que Vossa Excelência, através dos meios de comunicação social. E, pelo que eu li, o que essa frente vem reivindicar é uma alegação de que, por a gasolina ter aumentado de preço por conta da paralisação de caminhoneiros, as empresas que compõem o sistema estariam economizando dinheiro à custa, naturalmente, do sacrifício das pessoas que andam de ônibus. Se acredita, esta frente acredita, eu estou pegando as informações que li na mídia, esta frente acredita que se há custos a mais nesse período de crise, esse custo precisa ser assumido pela parte mais forte. A parte mais forte, Vossa Excelência há de concordar comigo, é a parte dos empresários que controlam essas empresas. Se vai durar um dia, se vai durar 2 dias, se vai durar uma semana, as empresas têm compromisso, ou deveriam ter compromisso. A gente sabe que o consórcio Grande Recife existe também para garantir que esse compromisso seja cumprido, com quantidades de viagens, com quantidades de carros, e esse compromisso precisa ser cumprido. É uma crise, é uma eventualidade que a gente sabe a que se deve, a gente sabe que isso se deve à política deste governo federal ilegítimo, que ocupou o poder de forma golpista, que pulou pela janela para ocupar o poder, e ao longo desse governo golpista a gente vem vendo o que está acontecendo. Aumento atrás de aumento do gás, aumento atrás de aumento de gasolina, aumento atrás de aumento de tudo. Agora, numa república, numa democracia, num país em que o Estado ele é quem organiza as coisas, a gente acredita que nesses momentos de crise a conta não pode vir para o bolso do trabalhador, nem para o incômodo das pessoas que vão hoje ter menos ônibus para pegar. Neste momento, a gente acredita que a hipersuficiência está nos empresários. Então, se há um custo para ser pago, a gente acredita que precisa ser pago pelos empresários. Agora, com Vossa Excelência, concordando com Vossa Excelência, eu também venho aqui cobrar que o plano de mobilidade chegue nessa casa para a gente poder debater. Tenho informações, a gente sempre que pergunta para a liderança do governo, a gente ouve que vai chegar mais próximo, a gente sabe que vai chegar esse semestre, me parece que esse é o encaminhamento da Prefeitura, e a gente estará junto, porque tenho certeza que, assim como o nosso mandato, o mandato de Vossa Excelência defende uma cidade com mobilidade para todas as pessoas, sabendo que, para a gente ter mobilidade para todas as pessoas, é fundamental que se priorize o transporte coletivo e público, em seguida o transporte individual não motorizado. Em outras palavras, é preciso que na cidade do Recife, as pessoas que andam de ônibus, que andam de bicicleta e que andam a pé, que são a maioria da população, como Vossa Excelência diz com muita propriedade, sejam privilegiadas. A gente não pode mais viver numa cidade em que apenas 30% das pessoas se locomovem prioritariamente através de carro particular e ocupam 80% das vias que são públicas. É fundamental que a gente possa democratizar as vias. E isso se fará, a gente espera que seja feito, através de uma aprovação de um plano de mobilidade que dê conta dessa necessidade. E a gente vai estar junto, cobrando da Prefeitura para que esse plano chegue e, naturalmente, fazendo com que as prerrogativas de prioridade sejam estabelecidas neste plano que será aprovado por essa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu só não posso dizer que incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência, porque eu vi que é mais uma incoerência. E, dessa forma, também de Vossa Excelência, pela forma como se pronunciou. Porque aí não se trata de quem pode mais. Se trata de aonde adquirir, aonde ir buscar. Quer dizer, foge ao controle dos proprietários dos ônibus complementares, não é?
Agora, isso aí não é consequência só desse governo. Vossa Excelência sabe. É consequência também dos governos que Vossa Excelência defende, defendeu e continua defendendo e querendo tirar da prisão aqueles que estão lá e que são os verdadeiros culpados. Isso é que é a grande verdade. Essa é que é a grande verdade. Estão querendo tirar do povo o prejuízo desse dinheiro, dessa fortuna que foi tirada daqui para levar para o exterior por essas pessoas que fizeram, e nós sabemos, e está aparecendo aí. Está aparecendo. Tem uma porção já condenado e tem muita gente contra a condenação. Tem muita gente que esqueceu que é mentira tudo isso e agora está pagando o preço das mentiras. Quanto à mobilidade, o que eu estou dizendo é que as ações da prefeitura não estão em acordo com a mobilidade que está sendo estudada. Eu não acredito que o Instituto Pelópio da Silveira tenha sido consultado, vereador Gilberto Alves, naquela obra que está sendo feita na Avenida Norte. Não acredito, porque é impossível que eles tenham concordado com aquilo. Cadê que chamaram o vereador Almir Fernando, o vereador Felipe Santos Irmar, o vereador Hélio Guabiraba, o vereador Carlos Gueiros, que atuam naquela área, que tem conhecimento qual é o desejo de cada um daqueles? Cadê que nos procuraram para consultar? Não, foi gestado lá, numa banca de escritório fechada, no ar-condicionado, e ninguém sabe quais são as outras intenções, e a obra é feita. Garanto que não consultaram ao instituto que está encarregado de produzir. Essa é que é a grande verdade. Presidente da comissão. Essa é que é a grande verdade que a gente tem que dizer aqui. E é por isso que eu disse e repito, a prefeitura está loteada. Não é um conjunto que um dependa do outro, porque as coisas são feitas individualmente. Muito obrigado. Convido o vereador Carlos Gueiros para que reassuma novamente a presidência da sessão. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público que enaltece a tarde de hoje nas galerias do plenário da Casa Zé Mariano. O motivo da minha fala na tarde de hoje é para tratar de um problema que vem prejudicando vários e vários moradores da zona sul da cidade, em especial do bairro de Boa Viagem. É justamente a questão dos problemas da falta de energia, tanto na orla quanto em alguns prédios da área. A gente vai fazer um requerimento à Enlurb e também um requerimento à CELP, para que possam identificar quais são os problemas e tomar as medidas cabíveis e poder melhorar um pouco dessa escuridão e insegurança. Isso acarreta justamente, vereador André Regis, na perda do direito de contemplação e utilização do espaço público com segurança. Ou seja, você tem novos equipamentos, a exemplo do Pina, você tem o skate park, você tem uma quadra de basquete, você tem quadras de tênis, quadras de futebol, campos de futebol de areia, e sem luz, os recifenses não podem fazer uso com segurança. A gente precisa justamente chamar a responsabilidade para ver se a culpa é da CELP, se a culpa é da Enlurb, e que isso possa se resolver. A Orla de Boa Viagem é um local já reconhecido pela ação de criminosos. Segundo dados levantados pela própria Secretaria de Defesa Social, Boa Viagem foi o bairro que mais registrou roubos de veículos em 2017. Então, é uma situação alarmante que a gente precisa
contribuir com a própria atividade policial para que eles possam fazer esse policiamento em condições de luminosidade. Ainda levando em consideração os crimes registrados no site Onde Fui Roubado, Boa Viagem é o bairro com maior número de ocorrências registradas, ficando em primeiro lugar no ranking de bairros recifenses com maior número de registros. Segundo a plataforma em Recife, já no ano de 2018, 2.116 denúncias em que a cidade teve um prejuízo de aproximadamente R$4.800.000. 52% das ocorrências que ocasionaram esse montante enorme aconteceram no período da noite. Então, a gente gostaria de reforçar mais uma vez que a Orla é um dos mais importantes pontos turísticos da cidade e precisa muito da atenção do poder público para que possa amenizar tal situação que vem dificultando muito a vida dos moradores da Zona Sul do Recife. A Orla, vale ressaltar também, vereador Davi Muniz, que a Orla é um local de trabalho, tem vários quiosques, você tem, não na Orla, mas um pouco mais atrás, food trucks também, e que tem sofrido com a questão da violência. Esse ano, por exemplo, a gente teve 2 quiosques, ou 3, que foram arrombados. A falta de luz, ela possibilita que o criminoso ele possa fazer o roubo, fazer o furto, fazer o arrombamento com muito mais facilidade. Ou seja, o governo do Estado destacou 118 novos policiais para o 19º Batalhão da Polícia Militar. O efetivo atualmente é de 506 policiais militares. A gente hoje, vereador Jaime Asfora, pôde constatar, inclusive debater na Rádio CBN na última sexta-feira, que Pernambuco conseguiu melhorar os números relacionados à segurança pública. Aumentou o efetivo de policiais, e isso a gente aplaude e reconhece o trabalho do governador Paulo Câmara e do secretário Antônio de Pádua. Mas precisa-se levar em consideração, e é necessário que o trabalho conjunto e integrado da CELP ou da Enlurb, o órgão que tenha, de fato, responsabilidade pela situação que a gente está vivendo naquela localidade, possam amenizar a situação e parar com essa falta de luz constante. Isso acarreta vários problemas, além da insegurança, alguns equipamentos que são queimados, por exemplo, quando você tem o corte de luz de forma esdrúxula e recorrente, e é por isso que a gente traz à tona esse debate. Mas eu quero ouvir o vereador André Reis, que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir para o debate. Vereador Rodrigo Coutinho, quero parabenizá-lo e o parabenizo pelo consistente discurso. Vossa Excelência pesquisou, levantou dados, estudou, e pelo que estudou e constatou, como morador do bairro de Boa Viagem, Vossa Excelência chega à conclusão de que o bairro de Boa Viagem, o calçadão está abandonado. Essa é também a minha conclusão e a conclusão de todo mundo que mora em Boa Viagem ou frequenta a praia de Boa Viagem. Eu estive lá com Vossa Excelência quando nós fizemos a fiscalização das novas calçadas na Barão de Souza Leão, presidente. E quando chegamos na orla, o fato mais gritante e absurdo foi o esgoto correndo para o Oceano Atlântico. As pessoas passando e tendo que pular a água suja proveniente do esgoto. Fizemos a denúncia, chamamos a televisão, avisamos ao presidente da URB, que estava acompanhando, nada foi feito. Não é o único ponto. Este é um retrato
do nosso principal equipamento turístico em estado de abandono. Quem chega no calçadão, vereador Davi Muniz, percebe claramente que não há limpeza, não se lava o piso. Acredito que nunca é uma palavra difícil de se defender, mas eu não recordo e venho acompanhando com atenção a limpeza urbana do calçadão. Você pode perguntar quando foi que a prefeitura lavou o calçadão? Não há registro recente. A falta de iluminação, a responsabilidade é da prefeitura, vereador. É escuro, dá medo. É inconcebível que a pessoa passe na escuridão. Ao medo, as pessoas deixam de ir. Quando deixam de ir, favorecem a ação dos criminosos. É simples assim. A falta de limpeza, a sujeira, muitas vezes o cheiro de urina. Quem passa percebe claramente que aquele não é um espaço para o passeio, para a diversão, talvez para quem passe correndo. E quantas pessoas que passando até mesmo correndo foram assaltados? Porque o Departamento de Estado norte-americano indicou para a comunidade americana no mundo inteiro, em visita ao Recife, não ande no calçadão da Praia de Boa Viagem. Ora, o que é que isso significa? Significa o reconhecimento internacional da falta de segurança. Os números de segurança, vereador, são catastróficos. Hoje o recifense vive com medo. O governo Paulo Câmara, ele é incompetente na gestão da segurança pública. Assim como o governo Geraldo Júlio é incompetente na limpeza, na manutenção deste nosso principal equipamento turístico, que, de acordo com os números que Vossa Excelência traz à tribuna, está absolutamente consubstanciado, não apenas na percepção, mas no estudo baseado em análises técnicas. Eu lamento que aqui, senhor presidente, a gente debateu hoje educação, fracasso. Mobilidade, fracasso. Limpeza urbana, fracasso. Segurança, fracasso. Onde é que está alguma coisa funcionando nesta cidade ou nesse estado? Vossa Excelência está certo ao trazer a irresponsabilidade em termos de segurança pública, que é deixar os moradores, os turistas, na escuridão. Enquanto isso, nós temos uma propaganda oficial completamente dissociada da realidade. Eu pergunto, qual turista, depois de um simples passeio no calçadão da Praia de Boa Viagem, desejará voltar a esta cidade e a recomendá-la? Apenas aqueles que nunca existiram, mas que responderam positivamente nas pesquisas feitas pela própria Secretaria de Turismo da Prefeitura e do Estado. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do vereador André Regis. Acredito que é muito pertinente. E, por fim, senhor presidente, eu só queria finalizar que a importância pela qual eu trago esse debate é justamente em prol do recifense. Aqui eu acho que a gente tem que apontar as coisas quando elas estiverem erradas, tem que elogiar quando estiverem certas, mas nesse sentido, dos dados alarmantes que a gente traz na tarde de hoje, eu tenho certeza que o presidente da Enlurb, Roberto Guzmão, que recebe tão bem os pleitos dos vereadores desta casa, vai olhar com carinho o nosso pleito, com carinho o nosso estudo, a nossa constatação, e vai avaliar junto à CELP, junto aos órgãos que fornecem energia de uma forma geral, junto à Enlurb, junto ao setor de iluminação, para poder amenizar e melhorar essa situação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Gueiro, só
como eu tenho 3 minutos ainda, eu queria conceder a parte ao vereador Renato Antunes. Pois não, não vi. Usarei 30 segundos só, Peço vereador Carlos desculpa, Guedes, com a sua vereador. atenção. Coutinho, eu queria parabenizar o teu pronunciamento e registrar a minha admiração pelo seu mandato. Nós temos aqui na casa aqueles que são oposição e aqueles que são governo, mas temos, sobretudo, aqueles que são comprometidos com a cidade, com o Recife. Embora compomos a base do governo hoje, eu chamo uma base de governo que sabe das suas funções, das suas atribuições. E a gente não pode defender o que não dá para defender. A gente tem que ser honesto com o nosso mandato e, como bem falou o vereador Carlos Gueiros, honesto, sobretudo, com quem nos colocou aqui. Nós representamos. Então, se existe um problema, nada melhor do que a gente apontar esse problema e buscar uma solução. E Vossa Excelência hoje trouxe uma temática que não tem como a gente defender através. O senhor trouxe dados. E contra dados não há argumentos. E a gente espera, de fato, que a Prefeitura, através da Enlurb, através dos órgãos responsáveis, possam sanar esse problema, para que, de fato, não sofra a população que é a maior interessada. Não queremos uma cidade apenas para os turistas, também para os turistas, porque o turista traz renda, mas, sobretudo, para aqueles que moram aqui e pagam os impostos, que são os verdadeiros patrões da cidade do Recife. E o seu discurso hoje, ele é brilhante porque traz essa preocupação. Embora compondo a base do governo, nós somos responsáveis, sobretudo, pela cidade do Recife. Não há como se defender o que não há para defender. Então, se realmente ir lá, Boa Viagem, e eu circulo também na área, vejo a carência e a necessidade, precisamos, de fato, ter essa coragem de denunciar, mas, sobretudo, apontar a solução. E Vossa Excelência, além de denunciar, apontou solução. Eu costumo falar que isso se chama ser base, ser governo, mas ser, sobretudo, inteligente e não conveniente com aquilo que está ruim e dizer que está tudo muito bom. Parabéns, vereador. Eu agradeço integralmente a parte de Vossa Excelência. Corroboro na situação de que a gente realmente tem que ser responsável, tem que apontar os erros e tentar trazer as soluções, porque a gente tem responsabilidade com quem nos colocou aqui dentro, como muito bem disse o vereador Carlos Gueiros. E a situação lá realmente é preocupante. Eu acredito que alguns dos senhores viram, por exemplo, um vídeo, outro dia desse, na orla de Boa Viagem, um carro foi arrombado, o ladrão sai como se nada e simplesmente faz aquele furto, aquele roubo, sem o menor medo, sem a menor preocupação de chegar ali uma polícia, de chegar ali alguém, ou de poder responder perante aquilo. Então é uma situação que me preocupa e que eu tenho certeza que preocupa também os senhores vereadores, e a gente tem que trazer uma solução para que o recifense ele possa se beneficiar com tudo isso. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para o tempo de liderança e tampouco para as explicações pessoais, antes de declarar encerrada a sessão desta tarde, convido os senhores vereadores para logo mais às 18 horas a comparecerem à reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao padre Reginaldo Pereira. Rinaldo Pereira, desculpe. Está encerrada a sessão.